Olá, pessoal. Eu sou Isabel, professora de ciências. Temos hoje uma caminhada na formação do solo. Vamos lá? Então, a disciplina de ciências. Lembrando a vocês que é hora de escolher o lugar, né? Estava cansado daquela posição? Muda a posição. Vê um lugar legal para poder assistir a aula toda. Providencia água, papel, lápis, para no momento certo vocês poderem anotar o que se faz necessário para essa aula, para vocês realizarem uma atividade, para vocês fazerem alguma coisa que diz assim, eita, essa dica foi boa da professora, isso que eu vi, esse desenho, eu vou desenhar aqui no meu papel para depois fazer a atividade e também para fazer o que eu vou sugerir no final. Vamos lá, chama quem está em casa, diz a mãe, senta um pouquinho aqui, mamãe. Chama o irmão, o pai, a avó, quem tiver. Caso não tenha ninguém, você esteja sozinho, é hora de concentração. Vamos ter algumas questões e é importante que vocês respondam. Lembrem que no início, vocês vão apenas levantar a hipótese. Pensa, nesse momento eu estou pensando assim, mas no final da aula, as respostas têm que estarem seguras. Não podem ser mais hipóteses, não podem ser mais ideias. Tem que ser confirmação. Vamos lá. Lembrando da trilha, não é, gente? Eu estou sempre trazendo para vocês uma historinha, contando para vocês que esse estudo é uma caminhada. Que tem esse momento aqui, tem um momento na escola e tem também um momento depois, que vocês podem assistir os vídeos, ler o texto, fazer as atividades. E aqui eu estou mostrando a vocês que durante esse momento nós vamos ter algumas paradas. Vamos aprender alguns conceitos, algumas características, observar algumas imagens que vão ajudar a entender melhor esse assunto. Vamos lá? Estou trazendo para vocês hoje uma curiosidade, né? O que dizem ser o solo? Gente, professora, e tem gente que pensa diferente? Sim. O que é que o agricultor diz ser o solo? Será que é a mesma coisa que o engenheiro diz? Será que é a mesma coisa que você, estudante do 7º ano, diz? Aqui eu estou questionando, será que o agricultor que lida com a terra de forma diferente com o engenheiro, ele diz que o solo é a mesma coisa? Eles definem da mesma maneira? É algo para a gente pensar durante a aula. Vamos lá. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a formação dos solos, né? E a questão da pedologia, na questão aí, o estudo dos solos. Então, nós vamos hoje estudar o solo, ok? Hora do checkpoint, hora da gente ver quais são as perguntinhas. Perguntas essas que vocês vão responder agora, como eu já falei, e durante a aula vocês têm que estar seguros nessas respostas. Quero dar boas dicas, boas informações para vocês chegarem à resposta exata. Vamos lá. Terra e solo é a mesma coisa? Ah, professora, eu digo terra, a senhora está falando solo. Será que é a mesma coisa que nós estamos falando? Eu vou conversar com vocês sobre isso. Porque quando cavamos, encontramos pedra. A gente foi cavar lá no quintal, professora, e a gente encontrou pedra. Por que encontramos pedra? Vamos lá. E aí a gente vai conversar também sobre pedras e rochas. Porque tem locais no quintal que é melhor para plantar do que outro, né? As plantas gostam mais de um local do que outro, professora. Aí eu coloquei, porque tem locais no quintal que é melhor para as plantas. No mesmo quintal, e um quintal pequeno. É algo também para a gente pensar. Existem cientistas que estudam o solo. Professora, tem gente que estuda o solo. Pois é, a gente vai descobrir tudo isso hoje. Vamos lá? Primeira coisa, o solo é a camada mais superficial do planeta. É a camada aqui, ó, onde pisamos. Então, vocês já estudaram em outros momentos a questão da crosta terrestre. Então, a gente está falando agora na crosta terrestre, a parte mais superficial, onde muitas plantas se desenvolvem, onde pisamos, né? Onde também ocorrem as construções, embora que algumas construções, elas ultrapassam algumas camadas. Vamos lá. O que é que tem mais sobre o solo, professora? O solo é formado a partir de processo de intemperismo. E aí eu trouxe uma imagem para vocês de um corte, né? Esse corte mostra várias camadas. E aqui está dizendo que esse solo se forma a partir de um processo que tem um nome científico, intemperismo. E o que é intemperismo? Vocês já ouviram essa palavra antes? Mas aqui eu já estou percebendo, professora, que esse intemperismo, ele vai favorecer a formação do solo. Ele vai fornecer esse solo apresentar essas camadas. Vamos lá. O
que é que tem mais? Para a gente estudar intemperismo, a gente tem que saber quais são os agentes causadores do intemperismo. Quem é que promove o intemperismo? E aí nós temos o intemperismo, né? Os agentes causadores são físicos, químicos e biológicos. Vamos primeiro para o intemperismo físico. A variação de temperatura. Aquecer e esfriar. Aqui no Nordeste, a questão aí de solos muito quentes. Em outros locais do sul do Brasil, muito frio. E em outros locais de geadas. Então, vejam, essa variação de temperatura vai favorecer a formação do solo. E seria aí a questão do processo físico. Agora vem o intemperismo, a parte química, a ação das águas. Professora, as águas, sim, o contato da água com alguns componentes desse solo, eles vão sofrer transformações. Nós já estudamos antes essa questão de transformações químicas. Então, vejam aí, a água como um agente de transformar. Então, o solo recebe a presença da água, começa a transformar. E também, se ele não receber a água, ele também vai sofrer transformações. Então, esse intemperismo aí, provocado pela água, pode ser por uma grande quantidade, por uma pequena quantidade e também pela sua ausência. E, por fim, o intemperismo biológico, a ação dos seres vivos, de todos os seres vivos, inclusive de nós. Na medida que nós cavamos, na medida que nós queimamos o solo, né, adicionamos outro tipo de material naquele solo, nós também estamos provocando a formação do solo. E os outros animais também, até mesmo pisoteando. O peso do animal num determinado solo vai também promover essa formação. Vamos caminhar. Então, intemperismo é o conjunto de ações que causam a desagregação e decomposição das rochas. Então, esse intemperismo, sofrido por quem? Pelo solo. Através de quem? Os agentes causadores, a questão físico, o químico e o biológico. Então, aqui eu trago para vocês um corte também, e lá mostrando um solo que está rachado, né? Ele pode ter recebido uma grande quantidade de água e depois perdeu essa água. Perdeu a água como aquecimento. Vocês estão vendo aí a questão desse processo. Sempre a ação, né, em relação ao intemperismo químico, o físico e o biológico. O que é que nós temos ainda? Se a gente já sabe que o intemperismo, que a ação de alguns agentes vão promover a formação do solo, eu quero saber agora qual é a composição do solo, de que o solo é feito. E aqui eu tenho a matéria orgânica. E o que é a matéria orgânica, professora? Todo material em decomposição. Restos de folha, de galhos, de frutos, restos de animais. Também a questão aí dos nossos restos alimentares. Também estão fazendo parte aí da composição desse solo. A presença de água ou a ausência, né? A questão do ar, que a gente vai descobrir aqui nas nossas aulas, que através do ar a gente vai ver se esse solo é fofo, se esse solo é muito denso. A presença de ar vai ajudar bastante também na escolha do que o agricultor vai plantar. E também a presença do ar vai também determinar a construção lá para o engenheiro. E para nós, a questão aí do estudo. E esse também é a composição dos minerais. Vai depender de quais minerais estavam presentes na hora da formação do solo. Esses minerais são determinantes, são eles que vão dizer qual é o tipo de solo. O mineral vai ajudar. Então, a gente também precisa estudar alguns minerais. Continuando. Professora, e agora? Eu quero saber quem vai promover, veja, fatores que promovem a formação do solo. Primeiro, a questão aí da rocha matriz, ou seja, o tipo de rocha. Observem que a rocha matriz recebe outro nome, a rocha mãe, aquela que deu origem. O clima, quando eu falo na questão do aquecimento, do resfriamento, né, a questão da presença de água, da ausência de água, tem a ver aí com o clima. Um outro fator determinante é o relevo. Por quê? Lá na montanha vai ter uma ação, na planície outra. Então, o relevo também é determinante. Vejam por quê. Está chovendo na montanha. O que é que vai acontecer com a água? Ela vai escorrer com maior facilidade e vai impulsar, talvez, lá na parte mais baixa, na planície. Isso também é algo que vai ser um fator que vai promover
a questão aí da formação do solo. E a matéria orgânica. Um solo rico em matéria orgânica, a gente vai ver que ele tem, além de uma cor, ele vai apresentar também nutrientes necessários para uma vegetação. Talvez um solo rico em matéria orgânica, o agricultor não precise repor tanto esses nutrientes. Mas de onde vem essa matéria orgânica? Mais uma vez, colocando para vocês que essa matéria orgânica, ela vem de restos de animais e vegetais em decomposição. E essa decomposição feita a partir de quem? Dos fungos e das bactérias. Vamos lá. Hora da gente ver a questão aí dos horizontes. Como assim, professora? Ah, pessoal, as camadas do solo recebem nomes específicos. E eu trouxe aqui para vocês, dar uma giradinha, montei esse aquário para que vocês também percebessem. Deixa eu ver aqui o melhor. Aqui. Pronto. Peguei uma porção de massa de modelar e saí montando para vocês esses horizontes. Usei umas cores diferentes do que aparece na tela, fiz umas arvorezinhas, para a gente poder ver a questão aí desses horizontes, essas camadas aí do solo. Deixa eu ver se essa minha árvore fica. E aqui, pessoal, a gente percebe que nem todo local, essas faixas dos horizontes, elas não passam reto. Horas elas estão mais baixas, horas elas estão mais em cima, mas estão mais largas, estão mais estreitas. É assim que acontece também, né? Essa representação que eu fiz e essa representação que eu trouxe aqui na tela, elas estão mostrando para a gente a questão dos horizontes. E aí nós vamos ver que esses horizontes, eles receberam nomes e letras específicas. E a partir dessas letras é para a gente estudar. Isabel, e essas letras, elas... como foi que elas foram escolhidas? Muitas vezes acontece, como eu coloquei aí, a letra que corresponde à primeira letra do nome, ou às vezes eles nomearam numa ordem alfabética, como A, B e C. E a letra R da questão aí da rocha matriz. Então, nós vamos ver que essas camadas, elas aparecem, né, através de uma sequência. E cada camada dessa tem suas características, apresentam características específicas. Características essas que a gente vai estudar e a gente vai entender. Aonde é que vai se formar os lençóis freáticos, professora? Onde é que vai ter água aí para que a gente possa cavar um poço? Foi o que aconteceu aqui no vizinho, foi o que aconteceu na minha casa, ou aconteceu lá na escola, eu observei que cavaram um poço. Então, a gente também vai descobrir a partir do estudo desses horizontes. Então, nós temos o horizonte O, que é o horizonte orgânico, e a gente vai falar de cada um agora. Vamos lá? Então, primeiro é o horizonte O, o horizonte orgânico, rico em matéria orgânica. É nele onde os vegetais são cultivados. Por ele ter uma grande quantidade de matéria orgânica, né, ele vai ser favorável, ele tem nutrientes suficientes para nutrir. Outra coisa em relação à questão da matéria orgânica, porque nós vamos ter os vegetais pisoteando, nós vamos ter as tocas dos animais, nós vamos ter as raízes de alguns vegetais. Veja que interessante, por isso também rico em matéria orgânica, porque também é depositado restos de animais e vegetais. Vamos para o próximo. Agora a gente vai para o horizonte A. Fica logo após o horizonte O, o horizonte orgânico. Ele é rico em matéria orgânica ainda, porque está vizinho, está pertinho. Porém, né, ele é escuro e com mais atividade biológica. Então, é nesse local onde está acontecendo realmente a decomposição. Muitas vezes, lá no quintal, a gente tem que cavar para ir buscar um solo mais nutritivo e trazer para a superfície. Ok? Vamos agora para o próximo. Horizonte B. Fica logo após o horizonte A. Apresenta algumas diferenças. A gente já começa a ver características diferentes. Ele é rico em minerais, que a gente não viu no horizonte A. Ele é mais claro. O horizonte A é mais escuro. E ele apresenta um menor número de matéria orgânica. Então, à medida que nós estamos estudando os horizontes, nós vamos ver que essas características, né, que a gente percebe, elas estão presentes por a questão da formação do solo. Ô, professora, e o solo tem essas camadas? Tem, são visíveis. Porém, todas essas nomenclaturas é para a gente estudar, para a gente entender. Não só, né, vocês aqui, alunos do 7º ano, como alunos de agronomia e de outros cursos, mas de engenharia, para a construção dos edifícios, das estradas.
Então, vamos agora para o horizonte C. No horizonte C, ele é mais profundo, veja o que acontece, e com características da rocha matriz. Aquela rocha que originou, então ele está mais próximo da rocha matriz. Então, ele já perdeu aquela característica de quê? De ter matéria orgânica. Lá não tem tanta matéria orgânica. Então, o que é que nós vamos ter? Vamos ter nesse solo a característica específica de quem originou. Que o tipo de solo, lembra que eu disse que os minerais é quem determina o tipo de solo? São esses minerais, são essas rochas que vão determinar. E aí, nós vamos chegar na rocha mãe, a rocha matriz. Aquela que originou o solo. É dela, pessoal, que vem todos os nutrientes e toda essa composição. Para a gente poder não só classificar, mas entender o que é preciso fazer naquele solo. Se é bom para a agricultura, se o engenheiro, quando fizer, não é, um estudo, ele vai dizer que não é possível construir ali, ou se é possível, eles vão ter que utilizar equipamentos bem mais sofisticados e bem mais resistentes, devido ao tipo de solo. Então, é a rocha que se desagrega para dar origem ao solo. Pronto, então nós vimos a questão aí dessas camadas, né? Foi bem interessante ver cada uma, para a gente poder entender que existem solos diferentes. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Quanto à origem, os solos são classificados em 2 grupos, os eluviais e os aluviais. E qual é a diferença, professora? Vejam aqui. Os eluviais, quando os solos se formam por rochas encontradas no mesmo local da sua formação, de origem. Então, ali, aquela rocha já estava ali, e ali começou a degradação, o intemperismo, e dessa degradação formou o solo. Mas existem locais, pessoal, que agora, nessa classificação, vão chamar de aluviais. Por quê? Quando os solos são formados a partir de rochas localizadas em outros lugares. Como é que a rocha chegou em outro lugar, professora? Veja, esses sedimentos eles foram transportados pelo homem, eles foram transportados pela ação da chuva, da água. Alguns fenômenos da natureza podem ter levado essa rocha de um lugar para outro. E como é que os cientistas sabem? Pelo estudo, gente. Ele vai ver que aquela porção é uma porção menor, diferente daquela dos eluviais, onde tem uma grande concentração da rocha matriz ou rocha mãe. Então, essa seria também uma forma da gente classificar os tipos de solo. E aí? É só isso? Não, tem muita coisa para a gente saber de solo. Olha, a primeira, né, que são algumas características. As características que definem o tipo de solo. A gente vai ver primeiro a questão da cor. Não é isso? Então, na questão da cor, que eu estou colocando aqui para vocês, um solo bem escuro. E aí a gente vê que só por essa cor, a gente já começa a dizer, eita, esse solo é muito escuro, então ele vai ser bom para a planta. Eu já vi isso antes. São coisas que vocês estão dizendo e que a gente vai confirmar aqui, através dessa característica. A questão da cor também, né? A questão dessas camadas. Então, vocês estão vendo aqui a questão da rocha matriz e as camadas do solo. E aqui, pelas cores, a gente também vai poder classificar. Ou seja, essas características são importantes para a gente conhecer o tipo de solo. O outro é a questão da textura. E na textura também vamos observar nessas camadas. Essas texturas, a gente vai dizer, ela é muito porosa, ela é pouco porosa. A questão da porosidade. Professor, e qual é a vantagem de um solo poroso e qual a desvantagem? Vejam, vou trazer aqui para vocês a outra parte aqui do meu... Vamos lá. Vejam aqui. Imaginem, vou afastar aqui um pouquinho, trazer o solo para o lado. Olha, imaginem que eu colocasse água aqui. O que é que ia acontecer? Então, eu tenho aqui um solo com texturas diferentes, não é isso? E nessa textura eu consigo perceber que entre as rochas aqui embaixo, classificada como rocha matriz, tem muito espaço. E esse espaço pode ser preenchido facilmente com a água. Outros, a textura já estão um pouco menores, já estão mais juntinha uma da outra. Talvez não passe com tanta facilidade. E a questão do solo umífero, que é esse solo bem pretinho, ideal para as plantas, ele funciona como uma verdadeira esponja, ele guarda. Mas aqui, dentro de um saquinho, para não fazer aquela sujeira, o que é que eu trouxe para vocês? A argila, né?
Então, vou machucar aqui para vocês verem que é argila. Já nesse aqui, pessoal, a água nem consegue passar. Então, se na calçada, aí na rua de vocês, a predominância for esse tipo de solo, a água vai chegar e vai empoçar, formando pequenos laguinhos. Então, é esse tipo de solo. Se na sua rua ainda não foi calçada, e quando chove a água passa facilmente, a gente vai ver que é um solo onde essa porosidade é maior, né? E aí ele torna-se permeável, a água passa com facilidade. Então, a gente vai tentar também, na próxima aula, mostrar através de experimento, utilizando funil, utilizando esse solo, a gente vai mostrar na prática o que é um solo permeável, o que é um solo impermeável e semipermeável. Então, aqui estão as características, né, que definem o tipo de solo. A cor, a textura, a porosidade e a permeabilidade. Né? Que a porosidade são os poros, são esses espaços que vão ser preenchidos pelo ar, estão sendo preenchidos pelo ar, e que pode ser preenchido com água. E a permeabilidade é quando o solo permite ou não a passagem da água. Ok? Vamos lá. Eu trouxe para vocês agora um momento de curiosidades. Vamos ver se vocês já sabiam disso. Primeiro, os solos são diferentes, até mesmo de um ponto do quintal para outro. Lembra dessa pergunta lá no checkpoint? Que vocês disseram, professora, acontece na minha casa. Um lado do quintal a gente pode plantar, no outro a gente planta, não nasce nada, as plantas não gostam daquele local. Então, é através dessa curiosidade que eu estou respondendo aí junto com vocês aquela questão do checkpoint. Por quê, pessoal? Porque cada local vão apresentar características diferentes. A formação do solo tem a rocha matriz, tem a rocha mãe, mas no processo de decomposição podem ter sido adicionado outros e outros tipos de solo. Naquele local que dá para plantar, foi colocado muito tempo lixo, professora, a gente enterrava o lixo lá. Por esse motivo, lá ainda tem micro-organismo, ainda tem nutrientes. E lá naquele outro, meu pai fez um aterro, colocou um monte de pedra, porque empoçava muito. Olha aí a característica. Então, essa seria a primeira curiosidade. Mas a segunda, será que vocês já ouviram falar? Gente, para formar de 2 a 3 centímetros do solo, estima-se que leva cerca de 500 anos. Gente, se eu estou falando de 2 centímetros, imagine, todas aquelas camadas, né? Todas as camadas que eu mostrei a vocês. Imagine para formar um solo assim, como esse que eu mostrei aqui a vocês, que tem tudo isso. Imagina, quantos anos foi preciso, né? É algo a gente pensar, mas aí a gente tem que cuidar. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vejam, se a gente está falando de anos, né, em relação aí ao Brasil, eu estou trazendo aqui para vocês. No Brasil, o estudo do solo começou no século XIX. Foi, professora, desde o século XIX que aqui no Brasil se estuda o solo. Lá no checkpoint tinha uma perguntinha. Será que tem cientista que estuda o solo? Tem sim, gente. Tem muitos cientistas estudando o solo. E para que estudar o solo? Para a construção, para a agricultura. Mas lá no século XIX, o solo foi, aqui no Brasil começou a ser estudado, mais ligado à agricultura. Então, eles pensavam mais vamos ver qual é o local onde a gente pode explorar mais. Era um momento de exploração. Onde é que a gente pode cultivar? O que é que a gente pode trazer de vegetação de outro país para colocar aqui? Será que a gente pode transformar uma vegetação, a adaptação de uma vegetação para uma outra região? Foi isso que eles estavam fazendo. Né? E antes era chamado de Instituto de Química Agrícola, porque eles faziam muitos testes para ver se os nutrientes eram necessários para aquela vegetação ou eram suficientes para aquela vegetação. Mas e hoje? Quem é que estuda hoje? Hoje nós temos a Embrapa. Lembrando que lá no material de vocês tem vários vídeos sobre a Embrapa. Dê uma olhadinha, gente. E aí também a nível de curiosidade. A Embrapa Solos, só existem 2 polos, 2 grupos de cientistas. Eles estão localizados no Rio de Janeiro e outro aqui em Recife. Que legal, não é, gente? Nós temos um grupo de cientistas estudando solo na nossa cidade, no nosso estado. Professor, e para quê? Todo esse estudo que é feito aqui em Recife, ele está abordando todo o Nordeste
e o norte do Brasil também. Aqui tem muitos pesquisadores. Será que algum de vocês um dia gostaria de ser um pesquisador de solo e trabalhar lá na Embrapa? É algo a pensar. Ah, professora, eu não gosto muito de solo, não, é uma sujeira. Mas será que lá no laboratório tem sujeira? Professora, lá tem luvas, lá tem equipamentos, lá tem muita coisa. E quem trabalha com solo também vai poder viajar para conhecer muita coisa. Legal, né, gente? Fica a dica aí, viu? E aí, na questão de solo, né? O que o solo é? Ele é a base da biodiversidade. É no solo que acontece toda a atividade econômica, a agricultura, a pecuária, o extrativismo. Agora vem a perguntinha, será que o solo é um recurso natural renovável? Eu vou deixar essa pergunta, eu quero que vocês pesquisem, conversa com o professor, dá uma olhadinha no material de vocês. Nós já estudamos os recursos renováveis e não renováveis. E, por fim, a nossa missão é cuidar, nós temos que cuidar do solo. Evitar queimadas, pessoal. É o principal. E aqui eu trouxe para vocês, ó, o solo é o local onde a gente pisa, onde a gente brinca, a gente joga. O solo também é o local onde ocorrem aí as rodovias, as estradas, as construções e a agricultura. O que é que nós temos ainda? Temos aí o solo. O solo é vida. É a camada superficial do planeta, a gente está fazendo agora um revendo. É formado por camadas ou horizontes, é composto por matéria orgânica, ar, água e minerais. Né? Esse solo tem a questão da matéria orgânica, o clima, o relevo, porque ele junto promove o tipo de solo. E nós estudamos pedologia, que é o estudo do solo, intemperismo, que é a fragmentação, e a Embrapa, que é o órgão aqui no Brasil responsável em estudar aí o solo. Agora veio a hora da minha atividade. É hora de colocar a mão na massa. Vocês viram que eu, né, tive o maior cuidado de ficar com a massa de modelar e montar essas camadas. Aqui na escola tinha massa de modelar. Mas se não tiver massa de modelar, faz como eu fiz aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Com pedra. Dá uma catadinha de pedra aí no quintal e faz as camadas. Ou como esse aqui também. Vou trazer aqui um pouquinho ele para frente para vocês verem. Olha esse meu modelo aqui. Eu peguei um copo longo e trazer aqui. E coloquei, ó, pedras, coloquei pedrinhas, coloquei brita e coloquei terra preta. E a minha proposta é essa, né? Monte as camadas do solo com o que vocês tiverem aí. Se não tiver nada, faz de papel, faz com bolinha de papel. Tira a foto, guarda que no momento certo eu vou dizer para onde vocês vão enviar, ok? Então essa é a nossa aula de ciência sobre formação de solo. Ok, pessoal? Tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula. Aguardo vocês.